Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como é que os irmãos estão aí quarentenados? Todo mundo está respeitando o isolamento social, né? Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos acerca do panorama do Antigo Testamento. Eu fiquei sabendo que tem muitas pessoas que não são alunos de nossas classes, mas que estão assistindo às videoaulas. Isso deixa a gente muito, mas muito feliz mesmo, né? Por conta disso, eu gostaria de apresentar o material que a gente tem usado como material de apoio. É um dos materiais, na verdade, né? Que é esse livro aqui, Panorama do Antigo Testamento, que é um curso da editora Vida Nova de Teologia Básica. Então, aqui nesse livro você vai encontrar uma série de informações, um esboço de cada livro, ou do conjunto de livros que são estudados, as histórias, pontos principais. Então, é um material muito interessante, né, para a gente ter em mãos para poder estudar, especialmente quando a gente está lendo um texto bíblico. Muitas vezes a gente não percebe alguns detalhes, né, e esse tipo de material ajuda muito a gente nesse quesito. Então, o panorama, irmãos, né, como a gente já havia falado nas aulas anteriores, é uma visão mais geral, uma visão um pouco mais ampla para a gente compreender o Antigo Testamento. Muitas pessoas, por não compreenderem o Antigo Testamento, acabam não esquecendo-se dele, não lendo, não dando ênfase. Algumas pessoas têm dificuldade de ler porque é um texto mais antigo, é um texto rico em história, rico em profecias. Então é um texto que exige da gente realmente um pouco mais de debruçar, um pouco mais de estudo, né? Então quando a gente pega um material como esse, quando a gente assiste videoaulas, a gente busca materiais e informações de qualidade, que é importante, né? Então a gente consegue compreender melhor e principalmente a gente consegue ver claramente nas páginas do Antigo Testamento um Deus gracioso, um Deus amoroso e um Deus fiel à sua palavra também. Tá? Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe, para que Ele fale aos nossos corações através dessa aula, para que Ele me abençoe, né, primeiramente, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer e que essas palavras, tudo que for falado aqui, seja um motivo de edificação para todos nós, a começar em mim, mas os irmãos também. Então, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esse dia. Louvamos o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o Senhor porque o Senhor tem nos protegido de todo mal. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesses tempos difíceis, nos acalme o ânimo, as emoções. E que possamos, ó Pai, sempre confiar em Ti. E que esses estudos no Antigo Testamento, ó Pai, mostrem que podemos confiar no Senhor, depender do Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso, amoroso, um Deus maravilhoso, um Deus que derrama graça e age com misericórdia, ó Deus. Pedimos que então o Senhor nos abençoe e nos guarde no restante desse dia também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, a gente está na aula 8, se não me engano, capítulo 8, que é o Reino do Norte. Como os irmãos viram, né, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né, então foi um homem que conquistou, lutou muitas batalhas, conquistou muitos terrenos e principalmente um homem que agradou ao Senhor, né, um homem segundo o seu coração, apesar das suas limitações, dos seus pecados, das suas dificuldades, era um homem que tinha um coração disponível a adorar ao Senhor. Seguindo dele, nós tivemos Salomão, e aí tem uma aula excelente da professora Juliana, que eu recomendo que os irmãos assistam antes de assistir a minha aula, tá bom? Que vai falar sobre o reinado desse grande rei de Israel, que foi o rei que levou Israel ao seu apogeu, né, ao seu ápice, porque ele conquistou muitas riquezas, ele conquistou muito prestígio internacional e reconhecimento das outras nações. Entretanto, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns detalhes, esse rei no final de sua vida ele se desviou do Senhor e permitiu que a idolatria tomasse conta do seu coração. E aí eu acho que essa é a mensagem central dos livros de reis. Não deixarmos a idolatria, deixarmos que outras coisas tomem o lugar de Deus. Né? Muitas vezes a gente, quando olha para o povo de Israel, a gente olha e fala, nossa, mas como esse povo era rebelde, né? Será que a gente não, às vezes não pode acabar se encontrando nessa mesma situação? Eu acho assim que convém a gente fazer uma autoanálise, né? E pensarmos se realmente estamos com o coração correto diante do Senhor, com o coração disposto a servir.
Mas antes da gente começar a falar propriamente da história de reis, né, só para os irmãos entenderem, nós vamos falar, vou dar algumas informações iniciais agora, depois nós vamos falar sobre os reis Roboão e Jeroboão. Roboão foi o filho de Salomão. Nós vamos falar um pouco sobre a divisão do reino, houve uma divisão no reino, e aí nós vamos falar hoje somente sobre os reinos do norte. A próxima aula, a professora Vanessa vai falar sobre o Reino do Sul, né? Então, esses eventos todos, eles aconteceram simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, embora parte desses eventos que são descritos na Palavra de Deus acontecem no norte, a outra parte está acontecendo ao mesmo tempo lá no sul. Vamos dar ênfase somente no norte, tá bom? E, por último, nós vamos ver a dispersão, a dominação sobre o Reino do Norte, e a gente vai ver o que aconteceu com esse povo no final das contas, até onde a história de Reis nos permite saber, tá bom? Então, vamos começar com as informações preliminares acerca do livro de Reis. Tá? Para os autores desse livro, a gente vai falar um pouquinho da autoria. Os 2 séculos após esse período de Salomão, eles foram sombrios e foram cheios de juízo divino. Então, na verdade, a partir do momento que o rei Salomão começou a desviar o seu coração do caminho do Senhor, ele acabou levando o povo a fazer o mesmo, né? E permitindo que a idolatria entrasse no reino, né? Não é purificasse, contaminasse, né? Enfim, a nação, né? Isso foi como uma doença que vai se alastrando, né? E vai comendo aquilo que é bom. Então, é um período de bastante juízo, especialmente sobre o Reino do Norte, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente também pode ver, como eu falei no início, que Deus ele é fiel à sua promessa. E aqui a gente tem a promessa abraâmica, né, a promessa que foi feita a Abraão, né, a partir de Abraão, uma grande descendência Deus prometeu, e também uma promessa que foi feita a Davi. Em muitos momentos a gente vai ver Deus falando, por amor ao meu servo Davi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou seja, então Deus ele é fiel à sua promessa. Ele não é fiel a nós, né? Às vezes a gente tem um hino, eu acredito que a tradução é um pouco errada. Deus ele é fiel à sua promessa, porque nós mudamos de ideia, mudamos de pensamento, nós fracassamos e pecamos. Então, se Deus depender da nossa conduta para agir, né? Então, ele não seria fiel. Mas Deus é fiel à sua promessa, a promessa dele, é o que ele promete. E aí a gente também tem que tomar cuidado para não achar que as coisas que eu quero, que eu desejo, são promessas de Deus. A gente tem que entender que Deus é fiel à sua promessa, à sua palavra, né? E isso é uma coisa muito boa. Essa fidelidade de Deus, ela mostra que Deus ele não vai mudar, que nele não há sombra de variação e que podemos confiar, que a sua palavra ela vai se cumprir. E esse é um outro ponto muito interessante. O livro de Reis vai trazer a história de vários profetas, né? E muitas vezes a profecia bíblica ela é relegada, né, a segundo plano, ou as pessoas que viviam naquela época não davam ouvidos, né, ou atenção aos profetas, e depois viam aquela promessa se cumprir. Então o livro de Reis mostra isso, os profetas profetizando e logo em seguida Deus cumprindo a sua palavra. Mas também nós devemos ter em mente que, embora Deus seja um Deus gracioso e misericordioso, Deus ele também não deixa de disciplinar o seu povo. Muito embora ele cumpra a sua promessa, isso não quer dizer que nós estamos isentos da disciplina de Deus sobre as nossas vidas, né? Então não é somente a misericórdia e a graça atuando, mas a disciplina, né? Como a própria palavra de Deus vai dizer, Deus vai corrigir como um pai amoroso, corrige os seus filhos, né? E aí, passando para as informações gerais, o livro de Reis, como os livros que formam o Antigo Testamento, tem o seu nome derivado das primeiras palavras daquele livro, né? E as palavras significavam, as primeiras palavras significavam sendo o rei. E como ele trata de histórias a respeito dos reinados, né, tanto de Judá quanto de Israel, optou-se por usar como livro dos reis. Esse livro, na verdade, esses livros formavam um único livro, já que eles contam a mesma história simultaneamente, né, só que em localizações geográficas diferentes,
eles formam um único tomo, uma única unidade no seu texto original, mas acabou se dividindo em dois, mais uma vez por uma questão de conveniência, de facilitação de leitura e tudo mais. Os livros de reis também eles são anônimos, né? Não se fala em nenhum ponto do livro quem foi que os escreveu, mas a tradição judaica atribui a escrita desse livro ao profeta Jeremias, né, e ao auxiliar dele, Baruque. E a gente tem que notar também que o livro de Reis ele faz menção a outros livros que não estão na Bíblia, que não são livros canônicos, não estão no cânone dos judeus, né? Esses livros eles são fontes históricas, eles não são fontes de doutrina, ao contrário do livro dos Reis, cuja ênfase está na fidelidade do Senhor, na profecia, né, e tudo mais. Esses livros eles são livros de registro. Então eles são fontes que o autor ou os autores de Reis usaram para poder contar a história. Até porque o livro dos Reis ele não foi escrito durante os acontecimentos. A gente pode ver que o livro ele vai pegar aproximadamente 400 anos de história, os dois livros de Reis juntos. Então, esses muitos séculos de história não tinha como a gente como ser escritos à medida que os fatos aconteciam. Então a gente vê que na verdade é uma leitura do passado, então uma leitura retrospectiva daquilo que havia acontecido. Então por isso que os autores consultaram outros livros, tá certo? E aí falando um pouquinho especificamente sobre o reinado de Israel, nós observamos que no total tiveram 19 reis, muitos reis, e todos maus aos olhos do Senhor. Então essa é uma observação extremamente importante. Judá a situação é um pouquinho diferente, na próxima aula os irmãos vão saber. Então os irmãos tenham isso em mente, que nenhum dos reis de Israel agradou ao Senhor. Tá bom? Vou pedir licença só para tomar um pouquinho de água. Bem, continuando, como eu falei para os irmãos, no finalzinho do reinado de Salomão, o rei Salomão acabou se desviando do caminho do Senhor e a Bíblia deixa isso bastante claro. E aí a palavra de Deus diz para a gente lá em 1 Reis 11, capítulo 4, vou ler para os irmãos. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então Salomão foi um homem que pediu sabedoria ao Senhor, recebeu sabedoria ao Senhor ao invés de riquezas, né? E ao invés dos inimigos, tanto que Deus deu a ele não só a sabedoria, mas deu riquezas e paz nas suas fronteiras. Mas apesar da sua sabedoria, ele na sua velhice se desviou do Senhor, exatamente por conta dessa vida que ele levava. Né? Nós sabemos que a monogamia, né? O casamento monogâmico é o padrão de Deus desde o início dos tempos para um casamento feliz e para um casamento segundo o coração de Deus. Né? Embora outros tipos de união poligâmicas fossem aceitas socialmente, em termos espirituais, em termos da palavra de Deus, Deus não se agradava desse tipo de situação. Né? E muitos exemplos que nós vemos na Bíblia a respeito desse tema, nós vemos sempre situações ruins. Foi o caso do próprio Salomão, foi o caso de Jacó, né? Enfim, então nós vemos muitas situações em que esse tipo de união não agradava ao Senhor. E aí a Bíblia vai falar que Salomão teve tantas esposas, tantas concubinas, isso não agradava ao Senhor e foi isso que fez com que Salomão desviasse do caminho do Senhor. Então seu coração ele já não era mais perfeito para com o Senhor. E aí por conta desse pecado, e aí inclusive o texto de Reis continua falando a respeito da idolatria, que ele permitiu idolatria mesmo no reinado, exatamente porque ele teve contato com pessoas e com reis de muitas outras nações, e isso acabou trazendo uma espécie de sincretismo. E essa permissão de entrada, essa permissividade do rei Salomão, acabou gerando idolatria em Israel. E aí, por conta disso, o Senhor ele ordenou que o reino fosse dividido. Na verdade, isso foi profetizado. E lá em 1 Reis 11, versos 11 e 12, a gente vai ler o seguinte. Assim disse o Senhor a Salomão:
depois que houve em ti que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Então aqui Deus ele promete isso a Salomão, né, por meio de um profeta. E aí a gente observa aquilo que eu comentei. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Ou seja, Deus sendo fiel à promessa que ele havia feito a Davi e pelo fato de Davi ter sido um homem também segundo o segundo coração de Deus, né? E aí mais à frente a gente vai ver que um profeta chamado Aías, ele profetizou a divisão do reino para o filho de... Perdão, ele profetizou a divisão do reino para aquele que roubaria parte, digamos, pegaria parte do reino. Voltando só um pouquinho, depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele assumiu o trono, né? E a Bíblia vai falar que esse rei ele era não sábio, ao contrário do seu pai. Né? A gente vê também que lá no finalzinho do Dia de Reis, o rei Salomão, ele, por conta da construção do templo e, enfim, de todo o seu reino, ele impôs grandes tributos sobre o povo. E na época de Roboão, quando o filho de Salomão assumiu, essa foi uma das reclamações do povo, né? Que o jugo sobre eles estava muito, muito alto, ou seja, a carga tributária estava muito pesada, né, e o que gerava bastante pobreza. E aí isso acabou gerando um dos motivos pela divisão do reino. E aí a gente vê que para cumprir a promessa do Senhor, né, que o reino seria dividido, um profeta chamado Aías, ele profetizou essa divisão. E como é que ele profetizou isso? Ele chegou até Jeroboão, que era um homem da tribo de Efraim, e ele era servo de Salomão, um servo inclusive muito competente. E essa profecia, na verdade, ela aconteceu quando ainda Salomão estava vivo. Essa profecia do profeta Aías, né? E aí por conta disso, Jeroboão ele teve que fugir ao Egito e ele só foi, por conta da perseguição, né, medo de perseguição, e ele só foi retornar após a morte do rei Salomão, quando o seu filho assumiu o reinado. E aí Jeroboão, né, se dirigiu a Siquém. Siquém era uma cidade, um local onde havia grandes convocações históricas de Israel. E nesse local, Jeroboão, que já sabia da profecia, né, do profeta Aías, ele contrapõe Roboão. Né, e o povo também questiona Roboão acerca desses tributos, acerca desse sofrimento. Roboão, a Bíblia mostra que ele não foi sábio. Ele pediu um tempo, quando foi questionado, e ele consultou os sábios do seu pai. E os sábios, né, do seu pai, né, do rei Salomão, falaram para ele, olha, atende esse povo, se você fizer o que esse povo quer, eles vão ser fiéis a você e a sua dinastia. Mas ele também procurou o conselho de outras pessoas, né, a Bíblia fala de pessoas mais jovens, da sua idade, né, e aí esse jovem fala para ele, não, de jeito nenhum, você tem que mostrar quem você é. Você tem que mostrar toda a rigidez e todo o seu poder enquanto rei. E aí quando ele voltou para dar a resposta, né, a Jeroboão e ao povo, ele falou o seguinte, que se o pai dele era rígido, ele seria muito mais. Né? Então isso acabou gerando uma grande revolta do povo de Israel. E aí 10 tribos se juntaram a Jeroboão, né? E aí declararam a sua independência em relação a Judá e a dinastia de Davi. E isso cumpre a profecia que foi feita pelo profeta Aías. A revolta foi tão grande que Roboão tentou enviar o superintendente dele, Adorão, né, para tentar intermediar a situação, mas esse superintendente foi assassinado, né, enquanto tentava falar com o povo. E aí, depois dessa revolta, Roboão ainda tentou marchar contra as tribos do norte, né, para tentar reunificar, digamos assim, o seu reino, mas uma intervenção profética impediu que ele marchasse.
E aí a gente tem que entender que essa divisão, né, ela teve três motivos para que acontecesse essa cisma, né, de Israel. O primeiro foi o motivo religioso. Como eu falei, a idolatria tomou conta da nação, e essa idolatria que começou com Salomão foi um dos grandes fatores para que esse povo se dividisse, até porque foi um juízo divino. Teve uma questão econômica, como eu mencionei, também por conta dos pesados tributos, né, que eram cobrados do povo. E também tinha um cenário político. Existia uma rivalidade entre Judá e Efraim. Efraim era uma tribo que, embora não fosse uma tribo muito grande, ela teve grandes líderes, né, saíram dessa tribo. Então tinha aquele orgulho e não se submetia totalmente a Judá, que até então era, digamos assim, a tribo onde ficava a capital do reino unificado, né? Então havia essa rivalidade entre Judá e Efraim, e aí esse também foi um dos motivos, tá certo? Bem, então como eu falei, após a divisão, a tribo de Judá, né, e a tribo de Benjamim ficaram ao lado de Judá, né, da dinastia de Davi. E aí a gente observa o seguinte, como os irmãos podem olhar aí vou postar uma imagem, um mapa das 12 tribos, né? Aí na região do norte, as 10 tribos, né, Aser, Naphtali, Manassés, Zebulon, Isacar, Gade, e Efraim, Dan e Ruben, são as tribos que ficaram ao lado de Jeroboão, certo? E aí a gente vê que somente ficou ao lado da dinastia de Davi, Judá e Benjamim. Mas na prática, boa parte da tribo de Simeão ficou ao lado da dinastia de Davi, até porque ela ficava ao sul de Judá, ela ficava meio que dentro do território. Mas e também a tribo de Levi. A Levi não tinha um território específico, mas a gente observa o seguinte, que os levitas ficaram todos no Reino do Sul, né? E a gente vai ver a implicação disso agora, quando a gente começar a conversar sobre o reinado de Jeroboão. Bem, eu também vou vou colocar para os irmãos verem também, uma espécie de infográfico, né? Uma imagem para que os irmãos entendam, um resumo bem breve acerca de cada um dos reinados, o tempo de duração de cada um dos reinados, os anos, né? E aí a gente vê aí do lado direito dos irmãos que tem o tempo que cada um desses reis, desses 19 reis de Israel reinou. A imagem tem uma outra parte que eu vou mostrar mais ao final, quando a gente chegar nos últimos reis, né? E aí no meio aí a gente vê também onde surgiram os ministérios proféticos. Então a gente vê Elias, a gente vê Eliseu, mais à frente, próximo aí já ao final do rei, a gente vê os profetas chamados menores, né, surgindo. Então a gente vê aí Jonas, vê Amós, a gente vai ver outros também. E a gente vê que esses são os profetas que profetizaram, digamos, do lado de Israel. Então é uma imagem bastante interessante, bem didática, né? Vou mandar também na apresentação de slides que os irmãos vão receber, para que os irmãos possam depois estudar com calma e ter como um material para uma referência futura. Então, como eu disse, Jeroboão ele reinou por 22 anos. E aí o que aconteceu? Deus deu a ele essas 10 tribos e ordenou que ele permanecesse no caminho, né, de Davi, o seu servo modelo. Mas ao contrário do que Deus pediu, Jeroboão viveu de uma outra forma, não confiou no Senhor, porque aquilo era um juízo divino. Se ele tivesse obedecido ao Senhor, tivesse mantido fiel, eliminado a idolatria, né, não tenho dúvidas de que o resultado seria outro. Mas esse rei não obedeceu, como nenhum dos reis de Israel, e acabou tomando atitudes ruins. Então, temendo perder o controle do reino por conta das peregrinações religiosas, nós devemos lembrar que o povo de Israel tinha diversas festas, eles deviam ir ocasionalmente, na verdade regularmente, ao templo prestar holocausto ao Senhor, né? Então, e a capital, Jerusalém, que era onde ficava o templo, ela ficou no território de Judá. Era uma cidade de Judá. Então, Jeroboão temendo essa migração, né? Temendo que nessa
nessa onda dos israelitas, né, do povo do norte, ficar indo até o sul para adorar o Senhor, ele ficou com medo de acontecer uma reunificação e ele perdeu o seu reino. Então, ele proibiu as peregrinações religiosas para Jerusalém, e o que ele fez? Ele estabeleceu, por conta própria, santuários alternativos em Dan e Betel, ou seja, desobedecendo completamente as prescrições de Deus. Né? Então ele estabeleceu sacerdotes que não eram levitas, porque como eu falei, todos os levitas ficaram no Reino do Sul. Ele também colocou nessas cidades, né, nos altares que construiu em Dan e Betel, 2 bezerros de ouro, e aí a Bíblia vai dizer que eles fizeram como o povo que havia saído do Egito, que criaram bezerros de ouro para adorar. Ele mudou o calendário de festas, criou festas novas. Ele próprio ofereceu sacrifícios nos altares que ele construiu, ou seja, ele se colocando como sacerdote. E aí, por conta dessa situação e da permissividade, novamente a idolatria, começou a haver um sincretismo religioso com o culto a Baal. Ou seja, as religiões daqueles povos que ficavam bem ali ao redor, elas começaram a influenciar, a gerar um sincretismo religioso. E cada rei que vinha reforçava isso um pouco mais, né? E aí um homem de Deus, que é anônimo, ele profetizou contra o altar pagão e contra o reinado de Jeroboão por conta dessas atitudes dele. E a Bíblia conta o seguinte, que ao estender a mão, né, ele ficou tão bravo por conta dessa profecia que ele estendeu a mão contra o profeta. E ao fazer isso, a mão dele secou. Né? E o altar que ele havia construído, ele quebrou, ele rachou e todas as cinzas se espalharam. Ou seja, mostrando, né, que a palavra daquele profeta era verdadeira. O profeta anunciou que aquilo aconteceria e mostrando que o Senhor é um Deus zeloso. Ele não tolera idolatria e ele não tolera ser desobedecido. Né? Então, não é só uma questão, né, naquela questão não era somente de adoração, mas adorar no local correto, da forma correta. Né? Então, cumprindo assim a lei mosaica, né, o que não foi feito. Então, Jeroboão ele não se arrependeu dos seus maus caminhos e continuou andando em caminhos errantes. E mais à frente, o profeta Aías, que foi o mesmo que havia profetizado que ele se tornaria rei, ele vem e profetiza uma outra coisa, né? E está lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 10, que diz o seguinte: Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem até um menino, tanto o escravo como o livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Ou seja, lá no início nós vemos o Senhor falando para que ele andasse em seus caminhos, e agora, após o descumprimento dessa ordem do Senhor, a gente vê o Senhor o rejeitando e rejeitando a sua descendência sobre Israel. Continuando a lista dos reis aí, né? O filho de Jeroboão, Nadab, após a morte do seu pai, assumiu o trono e reinou somente por 2 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como todos os reis de Israel. E aí o livro nos conta que num levante, né, numa revolta, a Baasa, que era da tribo de Issacar, o assassinou, bem como toda a descendência de Jeroboão, né, então cumprindo aquilo que havia sido profetizado por Aías. Bem, então após a morte de Nadab, que era o filho de Jeroboão, encerra-se a dinastia de Jeroboão, e aí começa a dinastia de Baasa, né, o reinado, de Baasa. Esse rei reinou num período de 24 anos e também ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí um outro profeta, né, vamos observando, irmãos, né, os profetas sempre surgindo e falando. Ele se levantou contra Baasa, confirmando a mesma condenação profética dada a Jeroboão. Ou seja, eliminar, né, rejeitando e eliminando o seu reinado e o reinado de sua família. E aí, após a sua morte, né, nesse período de 24 anos, o filho dele, chamado Elá, assumiu o trono e reinou somente 2 anos. Zinri, que era um dos servos, né, desse rei, um dos servos militares, o matou
bem como toda a descendência, ou seja, mais uma vez cumprindo a promessa do Senhor. E aí a gente observa lá em 1 Reis, capítulo 16, versículos 12 e 13, o seguinte: Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com suas vaidades. Ou seja, então a palavra do Senhor novamente sendo cumprida. Então, os profetas se levantavam no meio da apostasia, no meio da rebeldia, né? E e profetizavam aquilo que as palavras do Senhor, né? E anunciavam os juízos do Senhor. Então, Baasa foi assassinado pelo seu servo Zinri, e a gente observa que Zinri teve um reinado muito curto, de apenas 7 dias, porque ele era extremamente mau aos olhos do Senhor. E aí, Zinri foi surpreendido, né, quando um outro general chamado Onri, né, começa a invadir a capital, e aí, por conta disso, ele se mata, queimando-se a si mesmo no Palácio Real. Então ele reinou apenas 7 dias, e aí a gente vê que o povo constituiu Onri como rei de Israel, tá certo? E aí Onri vai criar uma dinastia que vai passar por algumas gerações, tá certo? A gente observa que o texto bíblico fala pouco acerca desse rei, mas ele foi um rei bastante importante nessa época, né? Então, ele reinou num período aproximadamente de 12 anos, né? Então a gente não sabe o nome do seu pai, a gente não sabe o nome da sua tribo, mas ele fundou a terceira dinastia de Israel. O texto bíblico fala que, embora Onri fosse o rei à época, né, houve uma divergência, né, e parte ficou subordinada a Tibni, num período aproximadamente de 4 anos. Então, depois desse período, todo Israel acabou voltando-se para o lado de Onri, né, e Tibni foi, digamos assim, deixado a segundo plano. E aí, desses 12 anos, 4 ele reinou conjuntamente, né, digamos assim, e durante 8 anos ele reinou sozinho. E aí a gente vê que Onri ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos aqueles que foram antes dele. Ele fez grandes feitos, né? Ele sujeitou os moabitas a Israel e forçou com que eles pagassem tributos, então ele trouxe um certo crescimento para o reino de Israel. E aí, por conta desse crescimento, ele comprou um terreno. Aquela época, a capital do reino de Israel era uma cidade chamada Tirza, e era uma cidade que não era difícil de ser tão difícil de ser conquistada. Então Onri sabia disso e, por conta dessa questão, ele ficou preocupado em construir uma cidade um pouco mais resistente. Então ele comprou um terreno, né, e construiu a cidade de Samaria, né? Então ele tirou a capital de Tirza e transportou para Samaria. E aí, eu vou projetar uma das imagens para os irmãos entenderem. A gente vê que Samaria, né, que se tornou a capital do reino de Israel, era uma cidade bem localizada. Na imagem aí à esquerda, a gente observa que ela era próxima a uma região montanhosa. E isso era importante, né, por conta das batalhas, né? Então, uma cidade mais próxima, mais elevada, é importante para dar vantagens, digamos assim, em termos de terreno. Mas ela também era próxima ao mar Mediterrâneo e ela passava numa rota comercial muito interessante, que ia inclusive até o Reino do Sul, né? E também dali haviam outras rotas para os povos que ficavam ali ao redor. E aí nessa imagem à direita a gente observa alguns dos reinos que ficavam ali por perto, né? Então ali mais ao norte, o Império Assírio, então os arameus, os amonitas, os moabitas, né? Os moabitas ainda mais próximos ao reinado do norte, mas ao sul a gente tem outros povos que vão, né,
a ser desafio para o Reino do Sul. Então, era uma cidade bem localizada, uma cidade muito fortificada, e ela foi feita para durar cercos longos. E a gente vai ver mais à frente que ela realmente era uma cidade bastante resistente. Ela suportou investidas de diversos reis. Então, ele foi um rei considerado, no aspecto humano, um rei que fez grandes coisas, né? Entretanto, se por um lado ele trouxe um crescimento econômico a Israel, ele promoveu alianças com o rei de Tiro, né, que era o rei do Tiro, uma cidade do povo chamado Sidônio, né, e era um povo bastante idólatra. Então promoveu alianças por meio de casamento. Então foi uma aliança bem diplomática, sacramentada por meio de um casamento. E ele casou seu filho Acabe com Jezabel, que era que era filha desse rei de Tiro, né? Em Tiro também era uma das capitais da religião de Baal. Então isso vai ter consequências bastante importantes para Israel. Então, embora, como eu falei, esses acordos, esse crescimento econômico aconteceu no reinado desse rei, que tem poucos versículos na Bíblia, aliás, poucos versículos no livro de Reis, a gente percebe que em termos religiosos foi extremamente desastroso para Israel, porque o culto a Baal passou a se tornar bastante forte, né? E aí, após a morte de Onri, o seu filho Acabe assumiu o trono e ele passou a reinar em Israel num período de 22 anos. Vou pedir licença mais uma vez, meus irmãos.